grande atração do Flamengo no jogo de ontem media 1,66 m. Quase o tamanho de uma criança alta. Na execução do hino, veja aí, um bom comparativo. Michael, reforço para o ataque. Segunda passagem dele pelo Flamengo. Na primeira, entre 2020 e 2021, conquistou 6 títulos pelo clube. Destro, bons dribles, boa finalização e em forma. Ele estava em atividade pelo Al Hilal, o atual campeão da Arábia Saudita. Clube treinado pelo Jorge Jesus, o Mister e o atacante trabalharam juntos no Flamengo em 2020, onde ganharam Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca. No Brasil, o Michael ainda não conseguiu encontrar o atual treinador. O Tite ficou em casa de repouso, se recuperando da arritmia cardíaca que teve após o jogo de quarta pela Libertadores contra o Bolívar. Ontem, quem assumiu o comando foi o filho dele e assistente técnico da equipe, Matheus Bach. A gente sentiu falta dele, sente falta. E o mais importante de tudo é quando ele chegou em casa, voltou do hospital com a minha mãe e eu vi que ele estava bem. Quem não estava bem no início era o Flamengo. Numa jogada ensaiada, o Bragantino começou assustando com o chute do John. Na trave! Passou no meio de muita gente e explodiu na trave! E se a trave salvou a primeira, o Davi Luiz tirou a segunda. Hurtado chegou, toca por cobertura pro Sacha! Davi tirando! Bragantino levando bastante perigo nesse início do primeiro tempo. Mas a situação mudou rapidamente. Como o ataque rubro-negro, Michael jogou ao lado de Bruno Henrique e Luiz Araújo, fazendo da velocidade uma das principais armas da equipe na partida. Ligeiro foi o drible do Luiz Araújo, que permitiu ao jogador encontrar espaço para o cruzamento e o gol de peixinho do Michael. Michael, o iluminado na volta. É bom demais voltar fazendo gol. Michael, na reestreia, no reencontro com essa torcida. Ele repete a comemoração que é a marca registrada do Cristiano Ronaldo. Cristiano, que tem o apelido de Robozão. Aí, então, o Michael é carinhosamente apelidado de Robozinho, o que explica o cartaz do amigo aí na torcida. Depois de receber alguns abraços, teve um rápido diálogo com o Davi Luiz. Lembraram de uma brincadeira. Ontem no treino, nós brincamos, né? Que o Wesley tava cruzando. E aí eu falei bem assim, pode cruzar que no segundo sempre sobra pro baixinho. Segundo é o segundo pau. A segunda trave depois do cruzamento. Ninguém vai acreditar que um anão vai fazer gol, tá ligado? Então sempre sobra pra mim. A bola sempre sobra pro baixinho, o baixinho tá ali. O ataque rubro-negro tava grandão na partida. Olha o Michael! Era Bruno Henrique cruzando pro Michael tentar mais um. Luiz Araújo batendo falta na direção do Bruno Henrique e novamente perigo de gol. Luiz Araújo, cruzamento, Bruno! Luiz Araújo arriscando de fora para boa defesa do goleiro Cleiton. A sobra do Flamengo, Luiz Araújo! Sobrou limpa, Luiz Araújo, bomba! Cleiton! E assim também foi no segundo tempo. Aqui quase o segundo do Michael. Michael, na grande área, bateu pro gol! Pra fora, uma grande arrancada do Flamengo! Aí, aos 11 minutos, numa jogada de bola aérea que vem sendo um ponto fraco do Flamengo na defesa, o Alan se atrapalhou e cabeceou para trás. A bola sobrou pro Douglas Mendes, sozinho, mandar pro fundo da rede. 1-1 no placar. Douglas Mendes empata o jogo no Maracanã. Livre, sem marcação, tirando de Rossi. No primeiro lance após o gol de empate, o Luiz Araújo recebeu na direita e passou pelo marcador com uma penteada na bola que deixou o caminho livre para o cruzamento. Eduardo tentou afastar mais a bola, bateu em Raul e foi gol contra. E o chute do Eduardo no Raul, aí não dá! 2-1 pro Flamengo! Tremenda infelicidade do Bragantino. Chuva constante, campo pesado, jogadores cansados. O Flamengo administrou o resultado e saiu com a vitória de campo. O clube permaneceu na 4ª posição da tabela, agora 4 pontos atrás do líder Fortaleza. O ataque veloz decidiu a partida e o Flamengo rapidamente muda o foco. As atenções agora se voltam para a Copa do Brasil. Na próxima quarta, o time enfrenta o Bahia fora de casa na primeira partida das quartas de final da competição. Você tá em um grande clube é assim, tá sempre disputando algo. E isso é bom, é um cansaço legal, um cansaço gostoso. O importante é ganhar e tá nesse clube, ele te obriga a ganhar sempre. Então, tô muito feliz por isso.
O Flamengo continua se reforçando, hein, gente? Lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos, ex-jogador da Juventus, da seleção brasileira, assinou contrato hoje até o fim de 2020. Brincou sobre isso na entrevista coletiva dele, que o Jorge Jesus pegava no pé, e a gente pôde ver ontem, sobretudo no primeiro tempo, o Michael numa versão extremamente melhor, sobretudo na parte física, porque eu vejo um atleta mais forte fisicamente. Óbvio, ele nunca vai perder a característica dele, que é uma característica de habilidade, de ter muita explosão, de ter velocidade. Mas eu sinto que ele está mais forte fisicamente para aguentar os trancos e as pancadas que ele vai receber, porque o estilo de jogo exige muito isso, no caso dele também, né? E ele é bem baixinho, né? Ele é bem baixinho, exatamente. A gente pôde vê-lo ontem fazendo um gol de cabeça, o que é raro acontecer pela estatura dele, e ele mesmo brincou com isso. Eu gostei muito do primeiro tempo dele, e o Flamengo precisava de um jogador como ele para substituir o Cebolinha. Quando eu digo precisava, é um jogador identificado com o clube, identificado com a torcida, pronto para entrar e jogar, e foi isso que aconteceu. Ele foi apresentado no dia seguinte ele já entrou em campo e deu conta do recado. Óbvio que no segundo tempo a gente pôde ver o Michael caindo um pouco de rendimento por conta da parte física. A gente está falando do Michael por conta da reestreia, e uma reestreia muito boa, com gol, mas eu também quero mencionar a baita partida do Luiz Araújo. Na minha opinião, foi o melhor em campo, jogou muita bola novamente, e quando eu digo novamente, porque lá na altitude foi um jogador que sofreu bastante por conta da altitude, e mesmo assim percorreu 10 quilômetros, e ontem novamente ele entrou em campo e deu conta do recado. Tem sido um jogador extremamente importante para o setor ofensivo do Flamengo. Então eu quero destacar o Michael nesse retorno dele, um retorno de luxo, e também destacar o Luiz Araújo, que novamente deu uma assistência e participou, querendo ou não, do segundo gol do Flamengo, que embora tenha sido contra, mas ele estava ali na jogada pressionando o setor adversário. Então, parabéns ao Luiz Araújo pela partida que ele fez. O Michael, ele tem um estilo de jogo que eu acho que eu admiro muito, que é o jogo do corajoso, Pedrosa. Às vezes, que não é o caso do Michael, mas às vezes o cara não tem nem tanta qualidade técnica, não é o caso dele, por favor, mas o cara é corajoso. E o Michael, além de ter muita qualidade, fazer 1 contra 1, ter muita energia, ser muito vertical, ele é corajoso, assim. Você vê que o Michael não tem tamanho de jogo pra ele. Ele entra e joga, e ele se diverte jogando futebol. Eu gosto desse tipo de jogador. E eu acho, tô com o Vene, era exatamente esse estilo que o Flamengo precisava nesse momento. E isso faz parte da personalidade dele, Fernanda, porque ele é um cara alegre. Você vê o Michael, ele tá sempre sorrindo, e ele consegue transparecer isso em campo. Quando você pensa na carreira do Michael, ele surge no Goiás e surge muito bem, é eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, e como o Vene destacou aqui, com um jogo sem bola praticamente nulo. Por quê? Ele é a ousadia, ele é a alegria, ele é o drible, ele vai pra frente, ele quebra a linha. Hoje no futebol, você tem um jogador que é irresponsável, é muito bom, como é o Júnior Santos, por exemplo. É um jogador que taticamente, com a bola, ele é irresponsável, ele vai pra dentro, ele quebra a linha. E é muito importante essas equipes terem isso, porque hoje o futebol se tornou um jogo muito tático, onde você se fecha ali, bota uma linha de 4, bota uma linha de 5, e a jogada individual muitas vezes faz a diferença. O Michael é esse cara, mas dentro do gol dele é importante destacar como ele pisa na área. Isso também tem a ver com a evolução dele sem a bola, porque ele pisa pra cabecear. E hoje, ontem o Flamengo veio com o Bruno Henrique e com o Michael como 2 atacantes, e o Luiz Araújo até mesmo muitas vezes trabalhando como meia ou até um ponta direita, e conseguiu participar das 2 jogadas. Então acho que ontem o Flamengo fez um jogo bom. No segundo tempo sofreu um pouquinho com o Red Bull Bragantino, mas logo depois acabou ganhando um gol numa bobeira ali do Red Bull Bragantino, mas a vitória foi pra lá desmerecida. E mais uma vez, tudo que a gente destacou aqui, a diferença do Flamengo pro Botafogo. Qual era a diferença que a gente destacou aqui? Reposição de peças, contratações, novos jogadores, oxigênio. O Botafogo acabou com o Flamengo nas últimas rodadas com novos jogadores. O Flamengo ontem teve uma partida decisiva de um novo jogador. Então os reforços são muito importantes para times que estão disputando as 3 competições, 2 competições, principalmente nesse alto nível, porque eles trazem outra perspectiva para esse time. E assim, vocês falaram da evolução dele. O Michael, quando sai, ele é um jogador, ele sai daqui completamente intuitivo. Isso não é ruim, né? Isso é... Por exemplo, eu acho o Bruno Henrique completamente intuitivo. O cara nasceu para jogar futebol. Você vê que ele faz aquilo na intuição dele, na qualidade que ele tem. Ele vai lá e joga a bola. Ele vai lá e encanta com o futebol. O Michael era assim. Só que essa evolução faz ele não perder essa parte da intuição, né? Porque você viu ontem, ele não perdeu isso. Mas também traz um pouco do sóbrio sem a bola no pé. A gente viu isso muito ontem com o Michael. Agora, Vene, o Pedrosa destaca essa parte de se reforçar. E se reforça não só com o Michael, o Alexandro também está chegando. Inclusive já foi até anunciado de forma oficial pelo Flamengo agora, né? Exatamente.
aqui a os arte dirigentes dele, ó. do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, estão na Europa, se encontraram com o Alexandro lá em Portugal, em Lisboa, e lá ele pôde assinar o contrato dele válido até dezembro de 2026. Particularmente, eu acho uma baita contratação da diretoria do Flamengo. Foi muito bem. Vale ressaltar também que o fator Tite pesou demais na escolha do jogador, que ele tinha várias propostas, vários outros clubes, não só do futebol brasileiro e também da Europa, procuraram o Alexandre. Para quem não sabe, o Alexandre tem 33 anos, jogador de seleção brasileira, estava quase 10 temporadas vestindo a camisa da Juventus da Itália. Não é um jogador qualquer, né? É um jogador de alto nível e eu tenho certeza que aqui no futebol brasileiro, na minha opinião, ele pode sobrar. Óbvio, tem a parte física que em determinado momento pode pesar, porque o futebol brasileiro exige bastante, mas eu acho que o Flamengo foi muito bem no mercado, na ausência... Lembrando, o Flamengo contratou o Alexandre porque o Vinha se machucou. O Vinha e o Ayrton Lucas eram os jogadores à disposição do Flamengo para a lateral esquerda. Com a lesão do Vinha, que vai ficar um longo período fora, e a gente não sabe, a verdade é essa, como o Vinha vai voltar após essa grave lesão, o Flamengo foi muito bem, fez uma contratação que eu acho de alto nível. O jogador tem desembarque previsto para essa quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, para iniciar os trabalhos no Flamengo, e o fator Tite pesou demais, porque o Tite conversou com ele, o Matheus Bach conversou com ele, e ele entendeu que o projeto do Flamengo era o melhor para esse momento, para a carreira dele. Não chega para qualquer time, né, Lucas Pedrosa? É claro que é forte o Tite falar, mas também chega para vestir a camisa do Flamengo. Fala um pouco mais sobre esse jogador, as qualidades, as características desse lateral que está chegando agora, já anunciado de forma oficial pelo clube, pelo próprio Flamengo, Pedrosa, Alexandro. O Alexandro mudou as características dele ao longo da carreira, tá, Fernanda? Ele sai daqui, se eu não me engano, se não me falha a minha memória, como campeão da Libertadores pelo Santos. A lateral do Santos era Danilo e Alexandro. Ele era um jogador de mais ofensividade, de inventividade, de ir pra cima. Jovem ainda, é claro, ele tinha 22 anos quando saiu daqui. E ele é um atleta que no futebol italiano ele aprendeu também a marcar muito, né? Tem bom chute de fora da área, sabe construir por dentro como um volante, fez isso na seleção brasileira algumas vezes com o próprio Tite, e é um lateral que chega para resolver a posição do Flamengo nessa ausência do Vinha. Lembrando que até eu poderia citar aqui a boa partida que o Léo Pereira fez ontem, tá? Como lateral esquerdo. Para mim ele fez uma boa partida. Só que, obviamente, é muito melhor você ter... não é novidade também. Exatamente. Obviamente é muito melhor você ter um lateral da posição do ofício. É reforço de peso. Talvez seja o melhor lateral esquerdo brasileiro, um dos melhores aí, depois do Marcelo, depois dos grandes craques que a gente viu aí, como Roberto Carlos e tudo mais. É o cara que mais frequentou a seleção brasileira nesse tempo. E a gente fala tanto dessa forma precária que a gente vive, respira o futebol brasileiro. Aqui, o nosso campeonato brasileiro, pelas laterais, pelas bordas, não só o lateral direito como o lateral esquerdo. A gente não consegue apontar o dedo para 10 caras fora do normal. É isso. A gente muito mal acha 5. É verdade. E assim, você trazer um lateral com muita qualidade, você muda muito. Joga muito, até a personalidade de todo o time. Assim, como a gente está sofrendo por conta das laterais, na seleção brasileira a gente até destacou isso. Você trouxe isso quando a gente mostrou a lista por aqui. O Botafogo, por exemplo, ano passado, sofreu muito com as laterais. E aí, enfim, agora, não sei nem que eu queria falar o nome dele, mas você traz o Damian Soares, que é um grande jogador, ele resolveu vários problemas. Claro. Um cara que ficou na Europa durante muitos anos, você vê que eles são diferentes mesmo. É uma coisa muito isso madura. Isso se tornou cultural. Eu estava vendo uma entrevista do Fábio Santos, que hoje é comentarista da ESPN, e ele fala sobre isso, que na categoria de base, por exemplo, os jogadores estão aprendendo a ser ala, jogarem como ponta e não mais como lateral. Por isso que isso está se tornando comum, infelizmente, a gente tem dificuldade em achar lateral, a verdade é essa. E eu quero mencionar também... Que tinham vários bons antigamente, né? Sim, e hoje a gente começa a achar muita dificuldade, só a gente vê na seleção brasileira. A gente era recheado de lateral. Ela é um bom recorte, né? Porque pós-Marcelo você não tem unanimidade na seleção. E aí você tinha, antigamente, você tinha o Gilberto da vida, que era um baita de um lateral, o próprio Marcelo, o Roberto Carlos, enfim... E, se eu não me engano, é uma estatística que as pessoas podem até confirmar aí, só 10% da população mundial é canhota. É muito difícil você achar jogador de qualidade, que seja canhoto, que performe dentro do futebol atual. Então tem muitos zagueiros também que são colocados para jogar como lateral, como o Léo Pereira sabe fazer, porque eles são obrigados a aprender a fazer a saída de 3. Então o lateral hoje ele se torna ala, porque muitas vezes essa saída de 3 ela acontece, que é com os 3 zagueiros, e você Alexandre libera o lateral. Você acha que a Atalanta queria o Wesley por quê? Porque o Wesley é um baita de lateral? É porque ele é um baita de um ala. Porque
porque ofensivamente ele vai muito bem. E aí você faz a saída de 3 com... O Alexandre faz tudo, ele faz zagueiro, ele faz lateral. Meia. Se você quiser botar ele como volante, ele faz volante. A gente vai ver que vai sobrar. Na hora do jogo vai sobrar. Tem um jogador que atuou com o Alexandre na Juventus, que provavelmente será o próximo reforço do Flamengo, que é o Carlos Alcaraz. Eles jogaram juntos na Juventus, inclusive. O Flamengo está finalizando os últimos detalhes. Resta saber se o Vitor Hugo, hoje jogador do Flamengo, será envolvido na negociação ou não. É esse pequeno detalhe, entre aspas. Mas sendo ou não envolvido, ele vem? Ele vem. Tá. Isso já está definido. Agora, se ele não for envolvido, aí provavelmente o Southampton vai pedir um valor a mais. E se ele for envolvido, ele não vai ser emprestado para o Southampton. Ele vai ser emprestado para um clube turco que faz parte do grupo dos mesmos donos do Southampton. É isso que precisa ser definido. Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos. Segunda-feira agitadíssima no Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo, na manhã dessa segunda-feira, anunciou a contratação de Alexandro. Alexandro já assinou com o Flamengo e o seu vínculo será com o Rubro-Negro até o dia 31 de dezembro de 2026. Após aí a chegada de Michael, né, a porteira se abriu e o Flamengo começou a trazer novos reforços. E também tem mais novidade aqui, ó. O Flamengo concluiu o acordo com o Southampton da Inglaterra para contratar Carlos Alcaraz em definitivo. Agora os documentos serão verificados e em seguida o negócio será selado por 19 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais na cotação atual. O próximo alvo do Flamengo ainda para essa semana é o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata também aceitou vir para o Flamengo, só falta ele assinar as documentações. Bruno Spindel e Marcos Braz estão na Europa resolvendo todas essas situações e esses reforços devem ser apresentados no máximo ao Flamengo até quarta-feira. Lembrando que a janela de transferência do meio do ano se encerra no dia 2 de setembro e o Flamengo conseguiu aí esses reforços muito bons para a temporada devido aí às lesões de Matias Vinha e também de Everton Cebolinha e também traz um homem para o meio de campo para suprir um caso de necessidade aí com relação a Nicolas de la Cruz e Jorge Ande Arrascaeta. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.